Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente está precisando se adaptar a esse novo momento, né? Faremos nossa aula online. Tudo bem, é um período, vai passar. Daqui a pouco estamos todos juntos novamente. E olha que legal, é bom que a gente pense nesse lado. Estamos desenvolvendo uma nova habilidade. A gente está aprendendo aprender de forma virtual, coisas que talvez nós nunca imaginávamos precisar. Estamos nesse momento precisando e vamos conseguir. Daqui 5, 10 anos, possivelmente mais de 60, 70% do estudo vai ser online. Então a gente já está aprendendo algo novo, que já é muito bom, tá? Então, vamos tentar tirar proveito dessa situação estranha e ruim, considerando que a tecnologia ela veio para ficar, não poderemos abrir mão dela. Então, vamos fazer uso, vamos aprender e vamos conviver de forma a termos benefícios com ela. Por exemplo, aprendendo mesmo diante da pandemia, diante dessa coisa de não podermos sair. Isso é temporário. Logo a gente volta a ficar junto de novo, certo? Bom, então tá bom. Hoje nós iremos falar sobre ferramentas pessoais. É um tema muito interessante. A gente ainda está naquele nosso caminhar em relação à busca de emprego. Então, esse livro RH ele tem esse foco bem legal sobre como de fato conseguir o emprego que a gente quer, né? Como nos destacarmos no mercado profissional. Então, acho que é muito proveitoso. As ferramentas pessoais, elas vêm para ajudar a gente nesse processo de busca pelo emprego. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí vocês vão me acompanhando como se estivéssemos na classe. Olha como a gente está moderno. Estou aqui do ladinho. E aí a gente vai conversando e vocês vão vendo os meus slides, assim como se a gente estivesse aí mesmo, certo? Bom, sejam bem-vindos. A gente vai então continuar o nosso capítulo 9 do livro RH, Ferramentas Pessoais. E a primeira coisa é que eu queria que nós pensássemos. Se nós estivéssemos na classe, essa pergunta ia para vocês. Então, eu quero que ela continue sendo de vocês. Eu quero que por um minuto vocês pensem o que vocês consideram ser as ferramentas pessoais. Ferramenta pessoal, o que será que isso quer dizer? Ao que faz jus essa expressão? Bom, eu coloquei até umas ferramentinhas porque tem a ver, tem a ver. O que será que é isso? Bom, já que a gente está fazendo aula gravada, eu não vou poder esperar vocês me responderem, mas eu espero que vocês pelo menos tenham internamente tentado achar essa resposta. As ferramentas pessoais, elas nos auxiliam a conseguirmos o que a gente quer. Então, são ferramentas, são formas de conseguirmos nos destacar diante de algo que nós tenhamos vontade. Então, se eu quero um emprego, quais são as ferramentas pessoais que eu devo desenvolver para me tornar mais assertivo nessa busca? Se eu quero um crush, a gente fala de crush toda aula, hein? Vocês também, hein, gente? Bom, se eu quero um crush, quais são as ferramentas pessoais que eu preciso ter para conquistar uma pessoa? Se eu quero mais amigos, quais são as ferramentas pessoais que eu posso utilizar que me auxiliem nessa busca? Bom, é nesse sentido que elas entram. O que nós temos que nos auxilia a encontrar aquilo que buscamos, que nos leva de encontro ao que almejamos, certo? Vocês fizeram o 5W2H, né? Conversamos sobre isso na aula passada. Então, vocês têm algum plano em mente. Eu queria que vocês talvez considerassem essa questão da ferramenta pessoal para os planos que vocês almejam.
Façam sempre um link também com a parte profissional. Mesmo que o seu sonho não esteja atrelado totalmente à área profissional, faça esse link com a área profissional, porque é muito proveitoso, certo? Bom, alguns estudiosos dizem que as ferramentas auxiliam no dia a dia. Então, diante de todas as situações, dando poder para nos destacarmos, exatamente o que eu havia dito, né? Então, são coisas, são ações, são situações, possibilidades que nos permitem termos mais poder de destaque. Profundo, hein? Mas é verdade. A gente considerando isso, a gente é mais assertivo com as pessoas. As ferramentas pessoais, elas estão muito ligadas ao nosso convívio interpessoal. Então, ajuda realmente em todos os aspectos da nossa vida, não só o profissional, mas muito dele também. Tem uma historinha que é a seguinte. Tinha um dono de uma terra e ele precisava que algumas árvores fossem cortadas. E aí ele contratou um moço para cortar essas árvores. No primeiro dia, ele cortou 200 árvores. No segundo dia, ele cortou só 100. No terceiro, 30. E cada vez mais cansado. O cansaço que ele sentiu para cortar aquelas primeiras 100 árvores foi totalmente diferente dos últimos dias que ele só conseguia cortar 30. E aí o dono da terra chegou e falou: meu amigo, o que está acontecendo? Por que a gente está caindo tanto no nosso rendimento? Você estava indo tão bem, o que aconteceu? E aí ele percebeu que o cara estava realmente cada vez mais cansado. Não era falta de boa vontade do lenhador, mas sim era falta de afiar o seu próprio machado. Sem o machado, o lenhador consegue cortar uma árvore? Ele até pode conseguir, mas com muito mais dificuldade. Um machado bem afiado, ele corta mais árvores e faz com que o lenhador canse menos. Um machado mal afiado, sem corte, careca, vai fazer com que o lenhador se esforce o dobro e corte a metade. É uma brincadeira, é uma analogia, eu acho interessante a gente pensar assim, mas é isso. Às vezes a gente tem muita coisa boa, a gente está disposto, a gente quer fazer o melhor, mas existem alguns pontos que nos travam. Pequenos detalhes que fazem com que o nosso rendimento, que o nosso destaque, que o olhar do outro sobre nós seja diferente do que o que nós esperamos. E às vezes são apenas detalhes que, se nós modificarmos, já nos leva a algo muito legal, ao resultado que a gente busca. Então a gente precisa afiar o nosso machado. A gente precisa olhar sempre para si e ver aonde estamos, aonde queremos chegar e o que podemos fazer para conquistar esse caminho, esse objetivo, traçar esse trajeto de forma menos cansativa e mais assertiva, que a gente chegue mais rápido e sem tantos percalços, sem tantos problemas nesse trajeto, certo? Bom, assim como o machado é uma ferramenta imprescindível no lenhador, as ferramentas pessoais são essenciais para o profissional. É verdade. Se a gente não conseguir olhar para nós mesmos e entendermos algumas dessas ferramentas, pode ser que a gente tente inventar a roda. Já ouviram essa expressão? É um pouco antiga, eu acho que é mais da minha época. Mas ela diz o seguinte, que tem coisa que ela já foi inventada. Você não precisa perder tempo tentando descobrir o que já foi descoberto. Então, se as ferramentas pessoais já foram descobertas, vamos utilizá-las ao nosso favor. Não vamos ficar tentando descobrir coisas diferentes em relação a isso, se isso já está lá. Claro que a gente pode criar outras coisas, isso sim, mas vamos usar aquelas já criadas também. Da mesma forma que o machado precisa de manutenção constante, nossas ferramentas precisam de atenção para que estejamos afiados e cada vez mais produtivos. É verdade. Quanto mais produtivo formos, melhor seremos encarados no ambiente profissional.
Os gestores, eles querem produtividade, eles querem resultado, eles querem solução de problemas. E como que a gente consegue isso? Afiando o nosso machado. Bom, primeira coisa. Uma das primeiras coisas que a gente deve pensar em relação às ferramentas pessoais é a percepção. Vamos dizer que é a primeira ferramenta que a gente vai conversar sobre elas. A percepção é a forma com que vemos, julgamos, qualificamos, conceituamos os eventos e os acontecimentos. Então, quer dizer o quê? O que é percepção? É como eu encaro o mundo exterior. É como eu encaro os meus sentimentos. É o meu julgamento. Nossa, isso é complicado, gente. Tem que tomar um cuidado com isso. Porque senão a gente fica juízes, donos da verdade, e isso se torna cansativo para quem está próximo, e isso faz com que o nosso aprendizado se restrinja. Quem sabe tudo não precisa aprender. E não existe até hoje nenhuma pessoa no mundo que foi garantido que sabe tudo. Então, quer dizer, todos nós precisamos aprender. Se a gente se julga melhor do que os demais, a gente fecha as portas do aprendizado. E todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar, certo? Então, a percepção, para ficar mais simples, é a forma com que vemos os demais. É a forma com que nos vemos. É a forma com que nós entendemos os acontecimentos, as situações do dia a dia na nossa vida. O que está acontecendo aqui? Deixa eu dar uma olhada. E o nosso olhar, quanto mais positivo ele for, mais positiva também serão as nossas ações diante disso. As pessoas que não estão muito bem, elas normalmente só veem o lado ruim das coisas. Esse julgamento, esse peso, algo pesaroso, algo difícil, encrencado. Pode ter certeza que tem alguma coisa pegando. Quem tá bem, quem tá positivo e tem esse olhar diante do mundo, é mais leve. A vida é mais fácil, viu? Claro que não é toda hora que a gente consegue, né, gente? Deus me livre, tem dia, hein? Tem dia que é difícil, mas a gente precisa considerar que a nossa percepção é uma ferramenta pessoal. Então, a gente pode usar dela, a gente deve utilizar. Eu vou usar uma palavra que mais ou menos seria aquele que normalmente dizem o sexto sentido. A gente pode usar ele. A gente pode olhar para a situação e ter uma opinião sobre isso. Claro que pode, a gente faz isso. Mas a gente tem que ir com cuidado. A gente precisa compreender as várias variáveis, as diferentes variáveis que levaram a situação a acontecer. E aí a gente entra com a nossa opinião. E sabendo que nossa opinião pode estar errada. Então a gente pode sim ter o nosso julgamento, a nossa percepção, a nossa qualificação diante de algo, mas sabendo que a gente pode estar errado. Isso é humildade. E também saber que a gente pode aprender mais do que sabemos. Então, ter uma percepção que às vezes a gente ainda não sabe. Tudo bem. E a gente está nesse mundo para aprender, certo? Bom, aqui tem uma brincadeira. Eu vou deixar vocês por um minutinho olhando essas 3 imagens. E eu quero que vocês pensem aí com vocês o que vocês enxergam, tá? Um minutinho para vocês verem essas 3 e me falarem o que vocês estão vendo. Bom, vamos lá. Tem gente que nessa primeira imagem viu uma taça. Tem gente que viu 2 rostos. E agora, qual você viu? Nessa segunda imagem, tem gente que viu um coelhinho. Tem gente que viu um pato. Na terceira, existem pessoas que viram o rosto de uma senhora. E existem pessoas que viram homens e cavalos. É uma brincadeira. É só para que vocês vejam que nada tem
uma verdade absoluta. Então, se eu perguntasse de bate-pronto assim, o que você vê aqui? Alguém ia falar, é uma taça. O outro ia falar, são dois rostos. Quem está certo? Quem está errado? Às vezes as coisas têm mais de um lado. Às vezes as coisas têm outros ângulos. E o que a gente percebe do mundo tem muito a ver com a nossa história, com o nosso jeito de ser, com as nossas crenças. E não quer dizer que tudo isso é a única verdade do mundo. Então, a nossa percepção, ela precisa sim existir. Ser uma pessoa atenta, observadora, é muito bom, mas eu acho que ser dono da verdade é problema. Então, a gente pode sim criar opiniões e saber que ela, inclusive, pode estar errada. Certo? Bom, vamos lá. É necessário, antes de concluirmos algo, preciso realizar uma análise crítica sobre o que se viu ou ouviu. Então, a gente precisa tentar olhar dos 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, para depois ter uma ideia. Normalmente, a gente se convence com algo muito rápido. Algo já nos convence. E aí, a gente tem a maior probabilidade de erro. Então, perceba, analise, tenha uma análise crítica. O que quer dizer? Ouça a opinião dos outros, ouça o seu coração, ouça a sua percepção e junte tudo. E saiba que mesmo assim você pode estar errado. A percepção é regada por sentimentos, emoções, preconceitos, limitações dos nossos sentidos. Sim, a percepção ela está ligada ao que somos e ao que estamos vivendo naquele momento. Então, se for um momento de positividade, de alegria, talvez a gente tenha um olhar. Se for um momento de negatividade, de problemas, de frustração, pode ser que a gente tenha um outro olhar. Então, sabendo disso, é legal que a gente tenha calma antes de tomar decisões, antes de julgar, antes de criar um certo preconceito, certo? Nunca existe apenas um lado sobre os fatos, é verdade. A verdade nunca é absoluta, ela sempre pode ter um outro ângulo. É um quadrado, certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Legal, hein? Bom, então é isso. As pessoas que têm esse olhar mais cuidadoso em relação a julgar são as mais assertivas. É uma ferramenta pessoal importante. A gente deve usar nossa percepção, a gente deve estar atento, mas tem que tomar cuidado para não errar. Tem que tomar cuidado para não ser injusto, tem que tomar cuidado para não passar vergonha, né? Porque dependendo das vezes, a gente pode defender uma determinada ideia e tá tudo errado. E passa vergonha. Bom, fique atento no seu dia a dia profissional. Use sua percepção em prol da solução de problemas. Ela pode ser o seu diferencial. Marketing pessoal é igual à ação. O que quer dizer isso? A gente deve usar nossa percepção. Isso ajuda no marketing pessoal. É uma ferramenta importante, pessoal, para nosso crescimento, mas sempre com cuidado e cautela. Uma outra ferramenta, que a gente poderia dizer assim, é ter iniciativa, ser uma pessoa com iniciativa. O que é iniciativa? A capacidade de agir por si. Não preciso ninguém pedir, eu já vou e faço. Ninguém precisa me ordenar para algo para eu saber que eu devo fazer. Então é aquela pessoa que realmente toma a iniciativa, aquela pessoa que regaça as mangas e fala, opa, vamos lá. E isso é muito bem visto hoje em dia, muito, muito bem visto no nosso ambiente profissional e até no pessoal, eu diria, né? Mas é muito bom conviver com pessoas dispostas, com pessoas que têm iniciativa, que têm tomada de decisão, é muito bom. Trabalhar com pessoas assim, então é maravilhoso, porque aí você não precisa ficar empurrando, a pessoa vai lá e faz. É o que hoje os gestores buscam. Gente que vai lá e faz. É indispensável para a construção do marketing pessoal, sinônimo de ação, atividade, diligência, esforçar-se por algo, empregar todos os meios para atingir um objetivo. Então, é quando a gente pega o negócio para nós. Então, vamos, por exemplo, pensar assim, ó, eu vou fazer um doce. Eu vou fazer um doce e ele é para eu quero fazer o melhor doce do mundo e ele vai ser perfeito porque ele é para uma pessoa que eu gosto muito. É fazer dessa forma, mesmo quando não é nem para a pessoa que você gosta muito.
Olha, eu vou fazer um doce para uma pessoa que eu nem gosto, mas eu vou fazer bem, eu vou fazer com esforço, eu vou me doar para esse momento porque eu quero que ele seja o melhor doce. É isso. É quando a gente se doa, a gente se entrega, mesmo quando não é por algo que nós amamos ou desejamos. Então, assim, eu tenho que fazer uma determinada coisa no meu trabalho. Mas eu não gosto muito. Mas eu vou fazer direito porque eu quero que fique bom. Eu vou me doar, o meu tempo vai ser para isso, a minha atenção vai estar voltada para isso e vai ficar legal. E eu não vou precisar que ninguém me peça. Eu já faço porque eu sei que é importante, eu sei que é necessário. E antes que alguém me cobre, isso já vai estar pronto. Não perde o emprego, gente. Uma pessoa que tem esse olhar e esse perfil não fica desempregado. Porque você pode, inclusive, nem saber fazer a tabela. Mas aí você vai ter a iniciativa de procurar alguém que te ensine, que te auxilie. Certo? Quem tem iniciativa usa todo o seu potencial para antecipar problemas, criar soluções e colocar em prática ações que favoreçam a conquista do que se deseja. Então, a gente usa nossa força de vida, nosso potencial para solucionar problema e para andar, para fazer, para ter resultado. É gente que gosta de ver, de tomar decisão e ver o negócio acontecer. A iniciativa amplia as chances de que da empresa se fortalecer no mundo competitivo e globalizado. O que quer dizer? Que uma empresa que tenha vários funcionários com esse perfil está feita, vai ter muito mais chance de crescimento, vai ser sempre competitiva. Então, é justamente o que os gestores buscam, certo? Uma ferramenta pessoal legal, hein? Ter iniciativa é visualizar antecipadamente as situações, imaginando os obstáculos e como vencê-los. Então, é previsão. Fazer perguntas a si mesmo e respondê-las antes de dirigir-se ao supervisor. Então, antes de chegar lá com o problema com o chefe, eu recebo o problema e eu levo opções de resolução para ele. Na hora que eu posso até apresentar o problema para ele, porque possivelmente eu seja, inclusive, obrigada para isso, mas eu já chego com a solução. Olha, aconteceu isso, mas a gente pode fazer isso, isso, isso. O cara não te larga, gente. O cara com certeza não deixa você ir embora. Assumir responsabilidades por tarefas além de suas atribuições. Então, assim, não é aquela pessoa, eu sou paga para isso, eu só vou fazer isso. Hoje em dia não dá mais para ser assim. Hoje em dia é assim, deixa que eu te ajudo. Não, mas não tem muito a ver com essa função. Não, mas eu aprendo. Não tem problema, é crescimento para mim também saber fazer isso. É você conseguir olhar que tudo que você faz a mais, você aprende a mais também. Fazer interligações mentais, cultivar a compreensão, faz com que desempenhe um serviço mais completo. Sim, você se torna um profissional mais completo. Trazer soluções ao invés de obstáculos, é isso. Ao invés de você chegar lá para o seu gestor com um baita de um problemão, você conta o problema e já conta o que dá para ser feito. Você até deixa ele estressado, porque às vezes são coisas que podem ser cansativas mentalmente para o gestor, mas aí você mostra para ele que ele não está sozinho, que ele pode contar com você. Ser persistente. Sempre existirão não. Sua tarefa é descobrir como mudar a situação ou contorná-la. Então é tipo assim, vem uma negativa. Em vez de ficar lá deprimido, chorar, frustrado, desistir, é você pensar que outra forma você tem para conseguir aquilo que você quer. Legal, hein? A iniciativa não serve só para o ambiente profissional, não, hein, gente? Serve para a nossa vida como um todo. Acabativa é a capacidade de terminar aquilo que iniciaram ou concluir aquilo que os outros começaram. Eu acho que eu tenho isso em mim. Eu tenho um problema, gente, que é querer ficar terminando as coisas. Então, eu às vezes até faço com pressa para ver o fim. Eu gosto de terminar. Então, às vezes eu nem faço tão absurdamente bem feito porque eu quero terminar. Por exemplo, eu tenho um armário para arrumar. Eu já quero arrumar logo. Em vez de fazer com calma, bonitinho, eu quero arrumar. A pessoa que tem esse perfil acabativo é aquela pessoa que quer o fim das coisas. Então, às vezes, ela faz, inclusive, para os outros. As pessoas estão mole, estão devagar, ela vai lá e faz. Então, também é um ponto de se ter iniciativa. Mas é uma pessoa que visa concluir as tarefas, inclusive aquelas que não são suas, certo?
Bom, aqui tem 3 perfis de pessoas. A gente pode ser um pouquinho de cada, a gente pode ser uma frase de cada, a gente pode ser só um, a gente pode ser 2, a gente pode ter um momento de um e no momento de outro, a gente pode ser de um jeito no profissional e do jeito no pessoal. Não tem regra, certo? Eu vou ler aqui e eu quero que depois vocês analisem qual o perfil que vocês têm. Eu vou ler para vocês, para depois vocês irem pensando. Iniciativos. Criativos, 1000 ideias, mas abominam a rotina necessária para colocá-la em prática. Não têm paciência com as limitações das pessoas e não desenvolvem competências. Não identificam as diferentes habilidades à sua volta e assim não potencializam talentos. Então, quando as coisas não acontecem, eles dizem que todos são incompetentes. Vivem experimentando sentimentos de euforia e frustração. Eu não vou dar minha opinião, eu quero que vocês vejam se vocês se encaixam aí, certo? Bom, acabativos. São aqueles que gostam de implantar projetos. A atenção vai mais para o detalhe do que para a teoria. Não se preocupam com o imenso tédio da repetição do dia a dia e não desanimam com as inúmeras frustrações da implantação. É o grupo onde encontramos pessoas que não prestam atenção em planejar minuciosamente, apenas empenham-se em realizar ideias que consideram oportunidades de melhoria. Empreendedores. São aqueles que têm iniciativa e acabativa. Dão atenção a ideias que surgem em sua mente a partir dos sonhos e imaginação, tornando-as em planos de ação e implementando-os através de sua equipe de trabalho, treinada e educada para a tarefa. Estabelecem mecanismos de controle, avaliam resultados e agem sempre sobre os problemas, reconhecendo o esforço das pessoas. Eles não se contentam em ficar só no eureka, eles vão para o campo de implementação. E aí, quem são vocês? Esse é o exercício que nós teremos para a nossa próxima aula. Então, eu quero que vocês só reflitam, a gente só vai discutir, tá? Não vale nota e tal. Eu quero que vocês pensem. Quem são vocês dentro desses 3 perfis? Certo? Bom, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. A gente ainda não sabe como vão ser os próximos dias, mas não se preocupem. O conhecimento a gente constrói à distância, a gente constrói pertinho, a gente constrói pelo computador. O que importa é que a gente não deixe de aprender. E isso vocês não vão deixar, tá bom? Um beijo. Tchau.